Olá, boa noite, doutor Ricardo, boa noite a todos. Temos aqui já 30 pessoas já nos esperando aqui, participando da nossa webinar. Queria agradecer ao Centro de Estudos do IED pelo apoio na realização desse evento e pela CEP, que é a Associação de Ensino e Pesquisas do IED, e que está sempre em parceria para que a gente desenvolva novas atividades através do que a gente faz no IED, né, para a gente sempre poder compartilhar com os nossos amigos especialistas. Meu nome é Karen Demarca e eu sou a atual diretora técnica do Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia. Eu também sou diretora da ACEP, sou membro do Departamento de Endocrinologia Feminina, Andrologia e Transgeneridade da SBEM e também da Comissão de Diversidade, Equidade e Inclusão da SBEM. Essa é uma webinar patrocinada pela Teramex. Gostaria de agradecer ao Marcelo, que está aqui nos ouvindo, que entrou em parceria com a gente nesse projeto que a gente tem de educação continuada. E é com muito prazer que hoje eu recebo o Dr. Ricardo Meirelles, que é realmente uma honra para mim dividir com ele essa webinar. Eu acho que eu sempre aprendo muito e é um mestre, uma referência para mim em todos os aspectos profissionais e da minha formação de endocrinologia. E eu queria apresentar o Dr. Ricardo, para quem não conhece, porque eu acho que ele já se auto-apresenta, mas ele é notório saber da PUC-Rio, é professor associado de endocrinologia da PUC-Rio e membro da diretoria do Departamento de Endocrinologia Feminina, Andrologia e Transgeneridade da SBEM. Bom, nosso assunto hoje vai ser falar um pouquinho sobre a terapia hormonal em situações especiais da mulher. Eu acho que é bem sabido que a terapia hormonal ela tem benefícios. O Dr. Ricardo vai falar um pouquinho a respeito sobre quando que esses benefícios são mais evidentes, mas é sabido que, por conta de todos os sintomas que surgem, situações clínicas que surgem com o surgimento da menopausa, né, a interrupção do nosso ciclo menstrual com a queda do estrogênio, principalmente, a gente sabe que a terapia hormonal é benéfica. Entretanto, com o avançar da idade, com o envelhecimento, acho que a gente vai acumulando situações clínicas, comorbidades, e muitas vezes, inclusive, por conta da queda desse estrogênio em nosso organismo, o que faz com que a gente comece a somar comorbidades, situações talvez especiais, em que talvez nem sempre haverá um benefício da terapia hormonal. Talvez a gente tenha que realmente pensar e equilibrar em relação aos riscos que podem acontecer. Então, é o que hoje o doutor Ricardo vai falar para a gente. Ele vai, de uma forma bastante objetiva, prática, discutir exatamente que situações são essas e como a gente vai conduzir, qual a melhor terapia hormonal, ou se não é melhor fazer a terapia hormonal baseado nessas situações. Muito obrigada, doutor Ricardo. Boa noite. Deixo agora a palavra com você. Boa noite, Karen. Muito obrigado pela apresentação, muito obrigado a todos pela presença e muito obrigado à Teramex pelo patrocínio também dessa aula. Nós vamos falar sobre terapia hormonal, que é um assunto que me agrada bastante, e aqui eu vou já trocar isso. Aqui está a minha tela inicial, tá? A Karen já disse, eu sou Notório Saber, professora associada de endocrinologia, mas faltou um título aí que eu acho que talvez seja o mais importante. Eu sou presidente de honra da CEP. Então, realmente, isso me deixa profundamente satisfeito e emocionado cada vez que eu falo. De acordo com a norma 1595 do Conselho Federal de Medicina e da Anvisa, eu tenho sido conferencista do Baseline Healthcare, Eurofarma e Teramex. Bom, eu gostei muito desse trabalho da Nanete Santoro, desse ano, que fala sobre as fases da pré-menopausa, perimenopausa e menopausa. Eu acho muito interessante, ela diz estágio -3, a fase tardia reprodutiva, ou reprodutiva tardia, em que existe ainda um ciclo regular ou ligeiramente irregular e um FSH variável e uma reserva ovariana baixa. E aí passa para o estágio -2, que seria
a transição da menopausa, em que os ciclos ainda têm mais de 7 dias de diferença de comprimento de um ciclo para o outro, o FSH continua muito variável e a reserva ovariana vai baixando cada vez mais. A mulher já nasce com um número certo de óvulos que ela vai dispor durante toda a sua vida. O estágio -1 seria a transição menopáusica tardia, com ciclos maiores do que 60 dias entre um e outro, com FSH muito alto e a reserva ovariana cada vez mais baixa. E, finalmente, a fase menopáusica imediata, né, comum, em que pararam inteiramente as menstruações. Na realidade, só se pode falar em menopausa quando a menstruação parou de 1 ano, mas isso a gente não vai esperar 1 ano para começar a tratar, porque antes disso a mulher já tem sintomas, já tem queixas, etc., que a gente tem que dar uma atenção a ela. O FSH vai ficando cada vez mais alto e mudando a sua configuração terciária, né? Ela é uma proteína, e, finalmente, a reserva ovariana vai ficando cada vez mais baixa ou indetectável. E quando é que se trata a menopausa? Quando a mulher tem menos de 60 anos ou, no máximo, quando ela tem 10 anos após a menopausa. Então, na realidade, nós não tratamos de mulheres menopausadas com mais de 60 anos, exceto em circunstâncias especiais. E nós vamos por quê? Vamos dizer por quê. Porque depois de 10 anos de menopausa, já existe, como vocês podem ver aqui, uma placa aterosclerótica nas artérias muito grossa, muito espessa, e que pode ser mobilizado pelo estrogênio. Então, o estrogênio é muito bom nessa fase inicial, em que vai havendo um certo acúmulo de lipídios, de gorduras, mas ainda não existe uma obstrução da artéria. Quando essa obstrução começa a ocorrer, já começa a ficar prejudicial o uso de estrogênio. Então, nós não devemos dar estrogênio para mulher muito idosa. Então, a mulher que chega na menopausa saudável, não tem problema absolutamente nenhum, ela pode fazer qualquer coisa que ela queira, né? E, evidentemente, a gente tem que ouvir muito o que ela quer, porque a gente tem que atender às necessidades da mulher. Se a mulher gosta mais de comprimido, vamos dar comprimido. Se a mulher gosta mais de gel, vamos dar o gel. Se a mulher gosta do adesivo, vamos dar o adesivo. Então, e associado ao progestógeno. Progestógeno por quê? Porque, originalmente, a progesterona não era absorvida por via oral. Só quando surgiu a progesterona micronizada é que a progesterona passou a ser utilizada, e nós vamos ver que nós usamos muito a progesterona micronizada associada ao estradiol, geralmente transdérmico, que é o mais fisiológico atualmente, né? Porque evita a passagem pelo fígado, evita... Eu vou falar sobre isso um pouco mais à frente, mas evita principalmente a hipertensão arterial, os coágulos sanguíneos, enfim, essas coisas. E a dihidrogesterona, que é praticamente idêntica à progesterona. A dihidrogesterona é um progestógeno, embora sintético, muito parecido e nós temos, inclusive, um trabalho do IED sobre isso, mostrando que a dihidrogesterona não prejudica os bons efeitos do estradiol. Então, nós podemos fazer o estradiol e o progestógeno ou progesterona natural oral, sequencial ou contínua, transdérmica e transcutânea, que nós, no Brasil, só temos o gel, que seria o gel de estrogênio, associado à progesterona micronizada ou dihidrogesterona de 10 miligramas. Além disso, existem os estimulantes seletivos de estrogênio que podem ser utilizados nessa situação, por exemplo, vasodoxifeno, que não existe ainda no Brasil, mas que pode ser associado, inclusive, ao estrogênio e tem efeitos bastante interessantes. A tibolona, que nós não usamos praticamente nunca, mas que também tem ação androgênica, estrogênica e progestogênica na mesma molécula. E, finalmente, as terapias tópicas vaginais, que são o próprio estradiol, que pode ser
sob cápsulas ou sob forma de anel vaginal, o estriol creme, o estriol gel, o promestrieno e, mais recentemente, a deidroepiandrosterona, que é um pró-hormônio. A deidroepiandrosterona não é um androgênio fraco, é um pró-hormônio que pode se transformar no organismo ou em androgênio ou em estrogênio. Então, nós vamos abordar algumas situações especiais da menopausa, quais sejam elas as de obesidade, hipertensão arterial, dislipidemia, diabetes, tromboembolismo venoso, doenças autoimunes e algumas outras condições. Bom, obesidade em primeiro lugar. Antes de mais nada, a obesidade atualmente, junto com diabetes, são as maiores epidemias não infecciosas existentes no Brasil, no mundo inteiro, atualmente. O sobrepeso e a obesidade. Sobrepeso seria aquele peso em que o índice de massa corporal fica entre 25 e 29,9, e obesidade, quando o IMC, o índice de massa corporal, é maior ou igual a 30 kg por metro quadrado. 35, se for acima de 35, já dizemos que é uma obesidade grau 2, e acima de 40, nós dizemos uma obesidade grau 3. O problema é que a gordura visceral aumenta nessas circunstâncias. Nos Estados Unidos, considera-se para a mulher 88. No Brasil, considera-se 80 centímetros a circunferência de cintura normal para a mulher. E, obviamente, aumenta o risco de doença cardiovascular e de tromboembolismo venoso com a própria menopausa. O estrogênio transdérmico não causa aumento de tromboembolismo venoso, então devemos sempre preferir. E a progesterona micronizada também não causa, aliás, os progestógenos, de um modo geral, não causam tromboembolismo, mas nós damos a preferência a esses três: a progesterona micronizada, a dihidrogesterona e, no máximo, a norethisterona ou noretindona transdérmica, que poderia ser feito nas terapias hormonais. Aliás, não se fala mais de terapia de reposição hormonal, porque a gente dá a menor dose capaz de suprimir completamente os sintomas, e não então se fala em terapia hormonal da menopausa. E foi interessante um trabalho do Brindley este ano também, que foi publicado no Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, em que mostra que nas mulheres brancas a gordura visceral aumenta significativamente depois da menopausa. Está aqui o 0, é o último período menstrual, e vocês veem que a gordura visceral aumenta progressivamente, principalmente a partir desse momento da menopausa. A gordura androide, que seria... Há uma diferença entre ginoide e androide. Androide é aquela mais troncular e ginoide é aquela mais nos quadris. E, principalmente, a circunferência, vocês veem aqui em tracejado amarelo, a circunferência abdominal, a circunferência de cintura, que vai aumentando progressivamente. Isso é menos claro nas mulheres negras, né, de cor preta, em que a gordura androide, na realidade, não aumenta progressivamente como na branca. E na japonesa, então, é mais curioso ainda, porque na japonesa, a gordura visceral, a androide e a própria circunferência de cintura se elevam muito lentamente, muito devagar. E nós temos a gordura visceral, que evidentemente também diminui com o passar do tempo nas mulheres brancas, né? Nas mulheres negras e também nas japonesas, a gordura que se acumula nos quadris. Então, a mulher vai acumulando gordura principalmente na barriga, que é a gordura visceral, não subcutânea. Vamos ver ali em cima, nós vemos que a diferença de visceral e subcutânea é a mesma diferença que existe de androide para ginoide e de circunferência de cintura e circunferência de quadril. Bom, isso, então, foram estudos feitos pelo Study of Women's Health Across the Nation. A hipertensão arterial.
nós sabemos que na mulher a queda noturna da pressão arterial é menor do que a dos homens. E, por assim dizer, a predisposição genética, o envelhecimento, a obesidade, a inatividade, o aumento do consumo de sódio, o diabetes, a história de pré-eclâmpsia, são fatos que favorecem a hipertensão arterial. Então, a filha de uma pessoa hipertensa tem mais tendência a ser hipertensa do que a filha de uma pessoa não hipertensa. Então, nós devemos dar preferência ao estrogênio transdérmico. Por quê? Porque o oral vai passar pelo fígado com primeira passagem hepática e aí vai produzir mais substrato para a renina, que vai se transformar no sistema renina-angiotensina, que pode dar origem à aldosterona, que vai aumentar a pressão arterial. E nós podemos usar como progestágeno, ou progestógeno, a própria progesterona micronizada, a dihidrogesterona, que, como eu disse, é parecida com ela, ou aí é que entra a drospirenona. Por quê? Porque a drospirenona é um antimineralocorticoide, ou seja, ele deriva da espironolactona. Então, apesar de ter um efeito progestogênico, ele é muito mais derivado da espironolactona e, portanto, ele contribui mais para a queda da pressão arterial. Então, na mulher com excesso de peso, hipertensão e, obviamente, síndrome metabólica, o que é a síndrome metabólica? A síndrome metabólica é quando nós associamos o excesso de peso à alteração ou dislipidêmica, aumento de triglicerídeos e diminuição do HDL e colesterol, ou também a pressão arterial que se eleva, ou ainda o diabetes, ou seja, a glicemia de jejum que fica maior do que 100, ou seja, a intolerância à glicose ou diabetes. Primeiro a intolerância, depois o diabetes. Então, nesse caso, nós vamos usar uma terapia de gel ou spray, transdérmico também, transcutâneo, que pode ser associado a 17-beta-estradiol que é o 17-beta-estradiol, né, 1,5 até 2 miligramas por gel, e a progesterona micronizada ou a dihidrogesterona, de 5 a 10 miligramas. Transdermicamente, podemos usar a progesterona também micronizada ou oral ou vaginal. Isso é muito interessante a gente saber que a progesterona micronizada pode ser absorvida tanto por via oral como por via vaginal. E por via oral, a gente sempre deve mandar tomar a progesterona à noite. Por quê? Porque ela dá muita sonolência. Ela dá sonolência. Então, nós podemos dar. E também, quando a mulher se queixa muito de sintomas vaginais, podemos usar todos aqueles cremes tópicos que falamos na anterior. Na mulher com excesso de peso e hipertensão, então, nós podemos dar uma dessas associações. A dislipidemia. Quando a pessoa tem colesterol ou LDL colesterol alta ou apolipoproteína B elevada, evidentemente, a gente não deve dar estrogênio por via oral. Por quê? Porque também vai... Aliás, minto. A gente deve dar o estrogênio por via oral, porque o estrogênio por via oral é capaz de diminuir o colesterol e o LDL colesterol, e aumenta o HDL colesterol, que pode envolver maior risco de doença cardiovascular após a menopausa. Então, quando a mulher tem dislipidemia, ela pode ter uma tendência maior à síndrome metabólica, e principalmente nós vamos usar o estrogênio oral, exceto quando a mulher tem aumento também de triglicerídeos, caso em que nós não vamos usar o estrogênio oral. Diabetes. Mulheres com diabetes têm 50% a menos de uso de terapia hormonal. É interessante como as pessoas têm medo de tratar a mulher com diabetes. Na realidade, a mulher com diabetes até se beneficia mais do que a que não tem diabetes com relação à terapia hormonal. E por quê? Porque a terapia hormonal é diabéticos com diabetes. Ok? Bom, então, a terapia hormonal nas mulheres com diabetes mellitus tipo 2
pós-menopausa, ela vai aumentar tremendamente a SHBG, a proteína carreadora de hormônios sexuais. Com isso, diminui significativamente a testosterona livre também. Vocês veem aqui, a testosterona livre diminui. A glicemia também diminui e a hemoglobina glicada também diminui com o tratamento de terapia hormonal. O tromboembolismo venoso, o risco maior é no primeiro ano de reposição, de terapia hormonal. E os fatores de risco são a gravidez, o uso de contraceptivo anteriormente, que podem causar tromboembolismo venoso, obesidade, grande cirurgia, trauma, imobilidade, malignidades, história prévia de tromboembolismo e tabagismo. Todas essas são causas de tromboembolismo venoso mais frequentes. E, evidentemente, se a pessoa tiver alguma trombofilia, ou seja, uma alteração genética que predispõe à formação de coágulos nas veias. Nós vamos usar ou o estrogênio oral em baixíssimas doses ou o estrogênio transdérmico. E, como sempre, a progesterona micronizada de hidrogesterona. Então, nós vemos que nesse trabalho de Scarabin já se mostrava que, tanto na terapia transdérmica quanto na terapia transdérmica mais progestógena, nós temos uma diminuição da tendência a tromboembolismo venoso em relação à mulher que faz uso do estrogênio oral ou oral mais progestógeno. E quando nós vemos nesse outro gráfico, nós vemos que o estrogênio oral aumenta o tromboembolismo venoso bastante significativamente, a mais de 1%, enquanto que o estrogênio transdérmico não o faz. Diminui a evidência de tromboembolismo venoso, aumenta pouco mais do que 0,6%, 0,7% no máximo. Bom, aqui mais um trabalho do Mueck, já de 2012, em que mostra que os estrogênios orais, aqui em negro, nós temos que sempre maior do que o transdérmico. Então, o estradiol transdérmico diminui claramente a incidência de tromboembolismo venoso e, com isso, então, existe menos tromboembolismo venoso com o transdérmico do que com o oral. Bom, as doenças autoimunes. Nós temos a artrite reumatoide, o lúpus eritematoso sistêmico, a síndrome de Sjögren e a esclerose múltipla, mais comuns em mulheres. Essas doenças todas são mais comuns em mulheres. Isso é extremamente controverso e a gente vai usar especificamente mais o estrogênio vaginal. A gente vai evitar o uso de estrogênio oral, principalmente nas mulheres com história de lúpus eritematoso sistêmica, porque piora com o estrogênio oral ou o estrogênio transdérmico. Enquanto que a esclerose múltipla e a artrite reumatoide melhoram com a terapia hormonal. Então, nós só fazemos terapia hormonal para as mulheres com esclerose múltipla ou com a artrite reumatoide. Outras condições seriam a colelitíase. Como eu disse, o oral aumenta a colelitíase também, porque ele passa pelo fígado, então ele aumenta a espessura, o espessamento da bile, e com isso a formação de cálculos. Os hemangiomas hepáticos e os meningiomas, principalmente os meningiomas, porque os hemangiomas hepáticos não são uma contraindicação absoluta, até porque nós temos como fazer o acompanhamento dessas mulheres. Usamos sempre o transdérmico, nunca oral, porque vamos evitar sempre o fígado, e com isso nós temos menos influência sobre os hemangiomas hepáticos. E os meningiomas são um capítulo à parte, que existem realmente trabalhos mostrando que aumenta a quantidade de meningiomas ou aumenta a gravidade do meningioma com o estrogênio, seja ele transdérmico oral. O estrogênio transdérmico em pacientes, evidentemente, com colelitíase vai ser melhor, e os sintomas, evidentemente, da menopausa vão depender muito. Basetoxifeno e tibolona são, como eu disse, duas substâncias que não são naturais, são absolutamente artificiais. O basetoxifeno ainda pode se associar com estrogênio e deve ser evitado naquelas em que não se deve usar via oral, evidentemente.
e aumenta o próprio vasotoxifeno, parece que aumenta a ocorrência de tromboembolismo venoso. E a tibolona aumenta peso, o que certamente não vai ser agradável para a mulher, piora a tolerância à glicose e diminui o HDL e colesterol. A segurança cardiovascular da tibolona merece maiores estudos, evidentemente. Bom, então, na mulher com menopausa cirúrgica, nós vamos fazer também a terapia hormonal, evidentemente. E ela, mais precocemente, ela, de repente, começa a ter todos os sintomas da menopausa. Calores, fogachos, etc. Isso é muito mais rápido do que na menopausa natural. Nós podemos, se ela não tiver nenhuma outra causa, nenhum outro problema, usar as mesmas coisas que nós usaríamos numa mulher saudável que faz a menopausa natural aos 50 anos de idade. A menopausa cirúrgica muitas vezes é antes dos 50 anos, então é prematura ou mais cedo que a menopausa natural e exige, evidentemente, o tratamento mais precocemente também. Quando a mulher tem uma sintomatologia de disfunção sexual e também apresenta o dehidroepiandrosterona sulfato baixo, nós podemos usar a dehidroepiandrosterona por via oral, que seria o pré-hormônio que melhora a atividade sexual e que principalmente melhora a disfunção sexual feminina. Então, a doença menopausa prematura ou precoce seria o POI. E, nesse caso, é a mesma coisa que a cirúrgica, ou seja, nós vamos dar dehidroepiandrosterona quando existem problemas sexuais na mulher também. Os progestógenos sintéticos, ou a própria progesterona, que agora é micronizada, a dihidrogesterona, que é muito parecida com a progesterona e pode ser usada também, e os outros a gente deve evitar. Os gestranos, derivados de estranos e guananos, os pregnanos, os norpregnanos, a não ser a espironolactona, o derivado que é a drospirenona, que é da espironolactona, que pode ser utilizado principalmente na mulher com hipertensão arterial. E isso aqui foi um trabalho muito interessante da Nanette Santoro, que foi recente também, em que ela diz que, na realidade, os calores da menopausa são produzidos no sistema nervoso central. Por quê? Pelos neurônios NKB, neurocininas B. Essas neuroquininas, então, seriam responsáveis pela dissipação de calor, o neurônio responsável pela dissipação de calor, e dá aqueles fogachos, enfim, ocasionais. Por quê? Porque o estrogênio diminui nessas circunstâncias. Os neurônios KNDY estão intimamente ligados de neuroquinina, neurocinina, beta, e com isso nós temos os calores da menopausa. Os sintomas vasomotores estão frequentemente associados com a doença cardiovascular e algumas pessoas não podem, principalmente as pessoas com muita idade, que ninguém vai começar terapia hormonal numa mulher de 70 anos de idade. Então, nós podemos usar outras maneiras de tratar os calores da menopausa que incomodam profundamente a mulher. A gente não deve brincar com isso, porque é muito desconfortável. Então, nós temos a terapia cognitiva comportamental, que funciona muito bem, a hipnose clínica, a acupuntura, e prescrição de alguns medicamentos, como, por exemplo, a paroxetina, fluoxetina, citalopram, que são inibidores seletivos da recaptação de serotonina, às vezes cursam com piora da disfunção sexual, e a desvenlafaxina e a venlafaxina, que são não só inibidores da recaptação de serotonina, mas também da norepinefrina. E, com isso, nós podemos também diminuir, inclusive, a tendência depressiva que existe nessas mulheres nesse período. Os gabapentinoides, que são a gabapentina, pregabalina, clonidina e oxibutidina, que pode ser utilizado também, e, evidentemente, a melhor terapia para os calores da menopausa são
a terapia hormonal da menopausa. É a melhor maneira de se tratar, mas nem todas as mulheres podem tomar terapia hormonal da menopausa. Então, a mulher pós-menopausa tardia, quer dizer, depois que entra na menopausa, pode ser tratada com qualquer uma dessas substâncias que nós já conversamos, e, eventualmente, podemos usar a dihidroepiandrosterona quando existe problema sexual também associado à diminuição. Então, nós vamos ver se tem calores noturnos, e principalmente se alteram o sono, se interferem no sono, e se durante o dia também tem calores que prejudicam a qualidade de vida. Com isso, nós temos obrigação de tratar essas mulheres, né? Evidentemente, nós temos que evitar as contraindicações absolutas, né? Seriam o câncer de endométrio ou de mama existente, a doença cardiovascular importante, principalmente a mulher, depois do infarto, não deve fazer a reposição hormonal, doença hepática ativa ou sangramento vaginal não diagnosticado. Então, se a mulher tem menos de 60 anos ou menos de 10 anos da menopausa, o risco é muito pequeno de câncer de mama e de doença cardiovascular, o que já não é a verdade quando a mulher tem mais de 60 anos ou mais de 10 anos de menopausa. Então, aumenta brutalmente. E se esse risco for muito grande, aí é que nós não podemos dar mesmo reposição, terapia hormonal da menopausa, né? Vamos preferir, então, os agentes não hormonais. Quando os sintomas geniturinários é que predominam, atrofia de vulva, vagina, ressecamento vaginal, a mulher normalmente tem estreitamento, encurtamento vaginal depois da menopausa. Isso dificulta sobremaneira o relacionamento sexual dessas mulheres. O prolapso uterino, que pode acontecer principalmente naquelas mulheres que tiveram parto transpélvico, né, transvaginal, e a incontinência urinária, tudo isso incomoda bastante. E, evidentemente, nós podemos fazer o estrogênio local ou o dehidroep vaginal. A dehidroep se transforma por paracrinia, por efeito parácrino na parede da vagina, em estrogênio. Então, nós podemos dar dehidroep vaginal, que é a prasterona. Não existe, que eu saiba, no Brasil. E é interessante também notar que, depois da menopausa, existe uma relação entre androgênio e estrogênio prejudicada. Ou seja, depois da última menstruação, nós estamos aqui caracterizando a última menstruação com 0 meses depois da última menstruação, nós temos um aumento da testosterona e uma diminuição do estrogênio. Então, a relação entre os dois favorece principalmente a testosterona. E é interessante porque, nesse mesmo trabalho do Sander, desse ano, ele mostra que isso é função também do índice de massa corporal. O índice de massa corporal menor, evidentemente, vai ter mais testosterona do que o índice de massa corporal maior, que está aqui 30, que vai ter menos testosterona e, portanto, vai ter mais problemas com relação a isso. Bom, então, nós devemos dizer o seguinte, que todas as mulheres devem ter acesso a aconselhamento de modo que possam tomar decisões informadas sobre dieta e estilos de vida. Isso aqui é fundamental, dieta e estilo de vida. É importantíssimo que a mulher se alimente normalmente, porque há uma tendência a engordar, principalmente na barriga, depois da menopausa. Então, a mulher deve se alimentar adequadamente e mais, fazer atividade física regular também, assim como opções para otimizar a sua transição de menopausa e a saúde pós-menopausa. A terapia hormonal deve ser individualizada em relação à dosagem, regime e duração. Já vimos várias vezes por que ela tem que ser individualizada, e a avaliação tem que ser feita anualmente das vantagens e desvantagens. Enquanto houver vantagens, evidentemente, devemos manter a terapia hormonal. E é improvável que o estradiol transdérmico aumente o risco de trombose venosa e AVC, acidente vascular cerebral, acima das não usuárias, e se associa a menor risco comparado ao estradiol oral. Se nós formos, então, durante muito tempo se pensou
que a terapia hormonal deveria ser mantida durante um tempo pré-determinado. Não é arbitrário isso. Isso a gente tem que, enquanto normalmente existem benefícios, nós não devemos interromper mais a terapia hormonal, a não ser que haja, evidentemente, alguma contraindicação, que é principalmente o câncer de mama ou o câncer de endométrio, que vão ser... O de endométrio diminui, inclusive, com o uso de progestógeno sintético ou com progesterona micronizada. A terapia hormonal prescrita antes da idade de 60 anos ou dentro de 10 anos desde a menopausa tem um perfil de benefício-risco favorável e é provável que esteja associada à redução de doença cardiovascular e mortalidade cardiovascular, embora não vá se fazer a terapia hormonal por esse motivo, evidentemente. Ninguém vai dar terapia hormonal para diminuir doença cardiovascular, mas também diminui doença cardiovascular e principalmente a mortalidade cardiovascular. E, finalmente, se a terapia hormonal for iniciada após 60 anos, deve ser iniciada com a menor dose possível, capaz de, e só vamos dar depois de 60 anos se houver sintomas, preferivelmente com uma preparação de estradiol transdérmica, porque é mais bem tolerada. Não esquecer o seguinte, que o início tem que ser precoce, porque quanto mais tarde, mais problemas nós vamos ter, então nós devemos começar precocemente. Segundo, vamos usar a menor dose possível capaz de diminuir os sintomas da menopausa, principalmente sintomas de calores, etc. O 17-beta-estradiol por via não oral é preferível ao 17-beta-estradiol por via oral. E o progestógeno é diferente da progesterona, exceto a dihidrogesterona, que é muito parecida. Mas, de qualquer maneira, em princípio, tendo a possibilidade de usar progesterona natural, eu prefiro a progesterona natural micronizada. Bom, com isso, eu acho que nós demos um briefing da terapia hormonal da menopausa em situações especiais e, obviamente, eu fico à disposição nos próximos 20 minutos para qualquer discussão que seja pertinente, ok? Obrigada, doutor Ricardo. Como sempre, é muito didático e eu acho que a gente conseguiu realmente abordar bastante, você conseguiu abordar bastante o assunto, várias situações. Eu coloquei aqui as minhas questõezinhas que eu tenho para tirar aqui de dúvida, mas também vou aguardar outras pessoas que tenham também. Eu vou até deixar aqui o chat aberto para eu poder acompanhar. Então, assim, o que eu acho que fica de muito importante é que às vezes as pessoas ficam muito ligadas nas questões dos sintomas mais relacionados à parte sexual, à parte geniturinária, principalmente os fogachos, né? E acham que a menopausa é isso. Só que eu acho que ficou muito claro, principalmente agora nas suas mensagens finais também que você concluiu, o quanto que a ausência do estrogênio pode ser realmente prejudicial e proporcionar um ambiente, né, de maior risco cardiovascular, levando talvez a outras complicações. Isso que nem falamos sobre a osteoporose, essa parte óssea a gente nem conseguiu entrar, porque é um assunto outro, mas que também está envolvido na menopausa. Mas então essa questão que não é um aumento só de peso, o aumento de peso pode acontecer com o envelhecimento, na verdade é uma mudança da composição corporal, com esse aumento do depósito de gordura visceral, que é conhecido como uma gordura que produz mais fatores inflamatórios, estes que estão ligados, né, que também estão ligados à piora do perfil lipídico, piora a resistência insulínica, porque o estrogênio tem uma ação benéfica, e a gente, inclusive, né, está no mês da conscientização pelo diabetes, a gente acabou de passar pelo dia 14, que foi o Dia Internacional do Diabetes, e eu achei assim, muito relevante o dado que você apresentou do aumento de casos de diabetes a partir dos 55 anos de idade. Essas coisas não são ditas, né? Acho que essas coisas não são colocadas para a população, né? Que outras coisas podem acontecer com a menopausa que merecem um cuidado, e eu sempre falo para os meus pacientes, inclusive, de você começar 10 anos antes a pensar, né? A se cuidar, a manter seu peso. Se você não tem uma dieta adequada, é a hora de mudar a sua dieta, é a hora de você parar de fumar se você fuma, é a hora de estabelecer uma atividade física se você não faz, mas assim, 10 anos antes, né, doutor Ricardo? Porque a gente sabe que, como você mostrou na linha cronológica, né, da oscilação já dos hormônios, a gente tem diversas fases. Então, assim, quando você nem imagina que você já está começando a ter uma oscilação na produção do estrogênio, você já
você já está tendo, já pode estar te influenciando, né? Então, acho que é muito importante a gente já, 10 anos antes, já começar a se programar. Então, vamos lá. Eu vou fazer uma perguntinha, depois eu vou passar aqui também para as perguntas do público. Então, uma primeira dúvida, já pensando no início da sua aula, que foi sobre a janela de oportunidade, uma paciente com 10 anos, que chega já com 10 anos de menopausa, porque ela teve uma insuficiência ovariana prematura, então que ela tenha tido os 37 anos, 35, né? E aí ela nunca fez nada e resolve te procurar já aos 45, 46, querendo saber se ela ainda pode fazer a terapia hormonal. Como é que funciona a questão da janela de oportunidade nesses casos de insuficiência ovariana prematura? Eu acho que a janela de oportunidade é muito importante saber se a paciente tem sintomas, porque não se trata a mulher sem sintoma. Sem sintoma não tem sentido nenhum tratar. Mas se ela tem sintomas e passou 10 anos, até me surpreende que ela tenha aguentado durante 10 anos esses sintomas todos, que são extremamente desagradáveis, né? Acorda várias vezes à noite, com muito calor, de repente sente frio, se cobre de novo, tira toda a roupa, bota a roupa de novo, aí a roupa fica molhada, é horrível. Enfim, mas se ela tem sintomas, eu acho que a gente deve começar o tratamento mesmo com mais de 10 anos, evidentemente sempre com a menor dose possível de estrogênio e de preferência por via transdérmica, que é a via que a gente tem preferência nesses casos. Você tem o hábito de, quando você começa a terapia hormonal, tipo, acho que no caso, o que corrobora a gente fazer é, obviamente, os benefícios que a gente tem, sabe que na insuficiência ovariana prematura você tem um prejuízo maior por conta da ausência do estrogênio durante mais tempo, né? Mas se você tem o hábito de repente, fazer uma avaliação, estratificar o risco cardiovascular da paciente, assim, com aquelas ferramentas de calculadora, de pedir, de repente, o Doppler de carótida, que seria um exame mais simples, ou uma angiotomografia, um score de cálcio, ou você acha importante ter essa parceria com o cardiologista? Como é que você faz essa avaliação dos seus pacientes? Eu acho que se a mulher tem queixas cardiovasculares, evidentemente ela vai ter que ter também um cardiologista, a situação vai ser multidisciplinar. Eu não sou o dono da verdade, eu não sei tratar de todas as coisas da mulher, evidentemente. Mas a questão da carótida eu acho fundamental. Por quê? Porque a mulher que já tem uma certa obstrução de carótida vai melhorar com o estrogênio. O que a gente vê é que, desde que não haja um avanço muito grande, aquilo que eu mostrei, quer dizer, depois de 10 anos de menopausa, já se instalou o problema vascular, de obstrução vascular durante mais tempo, né? Por mais tempo. Então, a reposição de hormônio, a terapia hormonal, vai ser até prejudicial, pode até mobilizar aquela placa. Então, se ela já tem uma placa semi-obstrutiva, com mais de 50% de obstrução de carótida, eu não começaria uma terapia hormonal, porque eu teria medo de mexer. Eu acho que, na paciente que teve uma menopausa precoce, a gente tem que fazer as mesmas coisas, porque aquela sua primeira pergunta, eu acho que merece uma investigação maior, inclusive de carótidas, vertebrais, etc., para ver se tem alguma coisa de aterosclerose que contraindique o uso de terapia hormonal. Até porque aquele desenho que você mostrou logo no início da aula, né, sobre a evolução da placa, conforme a queda do estrogênio, é isso que justifica, né, a questão da janela de oportunidade. E se a gente realmente achar que a paciente está muito sintomática, ela nunca procurou uma pessoa que não fez, aí chegou para você, que é uma pessoa que realmente acredita na terapia hormonal, e te procura exatamente para fazer, mas ela já tem um tempo já de menopausa. Então, acho que esse estudo é importante, cardiológico, para a gente ter um respaldo clínico, né, para começar sem ter nenhuma complicação. A Gisele perguntou se o adenoma hepático contraindica a terapia hormonal. Contraindica a terapia oral, com certeza, né? Porque a terapia oral passa primeiro pelo fígado, a primeira passagem pelo fígado é extremamente ruim para o adenoma bem hepático. Então, nós devemos evitar a via oral. Mas da via transdérmica, eu não vejo nenhum problema em usar. Falando em tumores, né, você estava falando sobre a questão do meningioma. A gente que trabalha, né, com pessoas transgênero,
a gente sabe que existe um aumento, né? Saiu já mais de um estudo de relato de casos de pacientes que desenvolvem meningioma com o uso da ciproterona. Ele foi associado também ao uso de progesterona, por conta de receptores de progesterona nas meninges. Então, você também tem um aumento de risco na gestação, o risco associado à progesterona, e então, assim, no caso ali, a ciproterona, um progestágeno sintético, né? Mas, assim, eu acho que sempre quanto melhor usar a natural, mais é uma associação. E até falando sobre questão de tumores, um caso de uma paciente que tem uma menopausa antecipada, ou seja, não é prematura, mas parou de menstruar aos 44 anos, e que tem uma adenomiose, a gente não conversou muito sobre isso, né? Mioma, uma mama heterogênea na avaliação inicial, mas sem nódulos a ultrassom e a mamografia. Mas se queixando de baixa libido, de fadiga extrema, um prejuízo da memória, ou seja, não se queixou tanto de fogacho, mas se queixou muito nessa parte do bem-estar, né? Da questão afetiva e social, e de conduzir o dia dela, né? Sobre a interferência da terapia hormonal com esses tipos de lesões uterinas, essa avaliação de mama heterogênea, mama densa, né, heterogênea, como é que você costuma fazer? Eu acho o seguinte, a mama densa não é uma contraindicação para o uso de estrogênio. Eu acho que a gente pode perfeitamente usar estrogênio na mama densa. A mama densa foi muito valorizada em termos de que a mamografia com uma mama densa não se fazia hormônio. Isso é bobagem. Isso não tem nenhuma base científica, na realidade. O grande problema é que a mama densa dificulta o diagnóstico de tumores. E aí é necessário fazer a mamografia e a ultrassonografia mamária também, porque uma coisa complementa a outra. Então, a mama eu acho que não. A adenomiose é um problema. É um problema por quê? Porque se houver realmente um aumento do útero importante, uma adenomiose importante, o mioma, por exemplo, eu não acho que seja contraindicação. A gente pode fazer o acompanhamento do mioma e ver se ele cresceu ou não. Mas a adenomiose é difícil a gente fazer o acompanhamento, porque a adenomiose não é focal. Então, é uma coisa mais difusa, mais geral. Se o ginecologista concordar, eu acho que a adenomiose é um caso para cirurgia uterina, histerectomia, evidentemente, depois fazer a terapia hormonal, no caso, só com estrogênio. Não há nem necessidade de progesterona. Eu acho que a gente não tem nenhuma apresentação de terapia hormonal com Dianogest, né? Que é uma das medicações utilizadas, às vezes, na endometriose, né? Não, apresentação para tem pílula com Dianogest, mas eu não conheço associação com a terapia hormonal. E endometriose, obviamente, seria uma contraindicação, né? Porque, na realidade, qualquer coisa que vá dar estrogênio, nós vamos estar alimentando aquela situação. E, principalmente, a mulher que foi operada de endometriose, ela deve fazer sempre progestógeno, mesmo que ela tenha sido esterectomizada. É o único caso em que eu uso a progesterona também na mulher esterectomizada, que normalmente não há necessidade de progesterona na mulher esterectomizada. Mas a mulher que teve endometriose, eu uso. Eu uso por quê? Porque a progesterona, principalmente a contínua, evita a progressão da endometriose intestinal, ovariana, sei lá, enfim, de cavidade abdominal. Interessante essa dica. Por falar em progesterona contínua, eu já vou fazer uma pergunta do Ricardo Oliveira, mas deixa eu perguntar antes de já pegar o gancho da progesterona. A gente nota com o uso de anticoncepcional que algumas mulheres, isso não é igual para todas as mulheres, mas algumas mulheres relatam, né, que acham que ficam mais inchadas com o uso de anticoncepcional, e também me relatam durante a terapia hormonal que sentem que a partir do momento que começa a terapia hormonal, principalmente se elas estiverem no esquema contínuo de progesterona, de que se sentem mais inchadas e demasiadas. Aí a gente fica pensando numa situação daquela mulher que já está às vezes chateada com o aumento de peso por conta da menopausa, com o aumento da modificação do seu padrão de distribuição de gordura, e ainda por cima, quando eu proponho a ela, né, um tratamento, assim, que vai, né, equilibrar de novo os hormônios, que vai favorecer as queixas que ela traz, eu coloco uma medicação que às vezes faz ela sentir, às vezes, até com peso maior ainda, né?
Você tem alguma dica prática assim, de como manejar, qual o melhor tipo de progesterona, qual o melhor tipo de esquema, ou se associa alguma outra medicação para contrabalançar esse efeito da progesterona? Na realidade, eu acho que essa questão de aumento de peso com terapia hormonal é outra falácia, porque, na realidade, a menopausa é que causa aumento de peso. O uso de terapia hormonal não causa. O que causa aumento de peso pequeno é o contraceptivo oral. Mas o contraceptivo oral usa o etilil e estradiol, que é algumas vezes mais enfim, eficiente ou mais forte do que o estradiol 17-beta. Então, na realidade, nós não temos esse medo de aumento de peso. Agora, se a pessoa tem aumento de peso também, ela tem que fazer o controle do peso por mudança de hábitos, principalmente estilo de vida, né? Ela tem que se alimentar melhor, ela tem que fazer atividade física regular, e isso vai fazer ela perder peso muito mais do que qualquer medicação que a gente possa utilizar, sem dúvida nenhuma. Agora, há alguns casos em que existe a indicação também de medicação. Aí, se a pessoa tem um excesso de peso significativo, nós vamos tratar o excesso de peso significativo, mas isso não vai impedir de fazer a terapia hormonal. Eu acho que a terapia hormonal, principalmente a transdérmica, não tem problema absolutamente nenhum. E a progesterona também, a progesterona micronizada também não aumenta peso. Às vezes, a progesterona micronizada pode ser até um pouco diurética, ela pode até desinchar um pouco a mulher. Eu não acho que a progesterona seja um problema nesse caso também. Uhum. Lembrando, né, quando a gente fala aqui do estrogênio transdérmico, da progesterona intravaginal, que a gente tem essas medicações, são comercializadas, né, elas existem, com aprovação, regulação da Anvisa, né, que a gente não indica a formulação dessas medicações em farmácias magistrais, de fazer fórmulas, né? Essas fórmulas transdérmicas em farmácia de manipulação, elas não têm o controle rígido pelo qual as medicações que são disponíveis no nosso mercado. Então, assim, aqui, eu não sei, a gente percebe muitas vezes as pessoas procurarem a gente porque elas querem usar os hormônios bioidênticos, elas só querem usar os hormônios naturais. Sim, de certo, temos opções de hormônios naturais que são compradas em farmácia, inclusive em formulação de gel, e que a gente não indica essas outras opções já que temos no mercado, né? Só para lembrar. Eu acho importante também, cara, a gente lembrar que a vagina tem uma absorção relativamente menor de progesterona do que a via oral. Então, quando a gente usa a via vaginal para progesterona micronizada, a gente pode usar perfeitamente 100 microgramas e não 200 microgramas, porque a vagina não absorve mais de 100. Então, ela vai absorver e o efeito, primeiro passagem pelo útero, porque a vagina está mais perto do útero, vai proteger igualmente o útero dos efeitos maléficos do estrogênio. Eu vou falar sobre essa questão dos efeitos maléficos do estrogênio no encontro do IED, quando eu vou falar um pouquinho sobre a história da menopausa. Então, uma das coisas que eu acho que vale a pena assistir o encontro do IED é por causa disso, porque realmente eu acho que a gente tem que acabar com aquela mística de que estrogênio, primeiro, que estrogênio dá câncer, que é uma coisa que ficou no subconsciente coletivo, né? O estrogênio causa câncer de endométrio, muito mais que de mama. O de endométrio, sem dúvida nenhuma, mas não é o estrogênio que causa o câncer de endométrio, é a falta de progesterona. Então, se você der a progesterona também, evidentemente você não vai ter problema de endométrio. Então, eu acho que a gente tem que lembrar essa questão da vagina. A vagina, a mesma cápsula que pode ser usada por via oral, pode ser usada por via vaginal. Mas, por via vaginal, não há necessidade de usar 200 miligramas. Basta usar 100 miligramas. Eu acho que isso é outra dica bem prática. Bom, o nosso amigo Ricardo Oliveira parabeniza de excelente apresentação, que ele queria uma dica prática de dosagem de estrogênio transdérmico. Que dose iniciar? Bom, a gente sempre começa com a menor dose possível. Transdérmico, eu gosto muito de usar o de meio miligrama por dia, que é 0,5, e depois passar para 1 grama se for necessário. Porque, às vezes, com 0,5 a gente consegue controlar perfeitamente os sintomas. Então, eu começo sempre com a menor dose possível do estrogênio transdérmico. Um dos estrogênios transdérmicos, eu dou um puff só,
para as mulheres de um modo geral. E um puff é mais do que suficiente, geralmente é 0,6 miligramas, é mais do que suficiente para evitar os sintomas desconfortáveis da menopausa. Ou 0,5 miligramas do sachê. E lembrar aqui que, engraçado, quando eu tinha lido rapidamente a pergunta do Ricardo, eu achei que ele estava até falando de dosagem laboratorial, que a gente não tem costume de pedir dosagem laboratorial durante a terapia hormonal, né? Nossa avaliação é totalmente prática, né? Em função de como a mulher está se sentindo, se ela está fazendo o esquema cíclico, se tem menstruação, como é que está funcionando, se tem mastalgia ou não, né? E em relação à melhoria dos sintomas, né? Eu acho que os sintomas são mais importantes, sem dúvida nenhuma, do que qualquer laboratório. O laboratório é exame complementar, quer dizer, o nome está dizendo, complementa a consulta clínica. Quer dizer, o mais importante é isso. Eu acho que eu repito tremendamente isso para as minhas pacientes, né? Mas eu acho que pode ser útil fazer a dosagem hormonal também. Não da terapia de... Antigamente se falava, eu fui muito claro nisso, antigamente se falava de terapia de reposição hormonal. Então, os hormônios tinham que ficar dentro da faixa normal para aquela mulher na fase folicular. Agora não. Agora, estando no mínimo da fase folicular, desde que não tenha sintomas, tudo bem. Para que vamos ficar dosando à toa? Quer dizer, gastar dinheiro à toa. Eu acho que ou nosso ou do laboratório, do plano de saúde do indivíduo, né? Que já é desnecessário. Agora, se a paciente quiser, a gente pode pedir dosagem de estrogênio, dosagem de progesterona, etc., mas é só para saber. Eu não acho que vá fazer grande diferença. Eu acho que a dosagem de progesterona, se for feita, deve ser feita depois do 6º dia de uso, naquele uso de 12 dias, no uso cíclico. Quer dizer, o 6º dia de uso em diante para dar tempo da progesterona ficar estável no organismo. O estrogênio em qualquer momento pode ser feito. Tem uma pergunta aqui também. Boa noite. Histórico de episódio de trombose hemorroidária é também considerado como fator de contraindicação para a terapia hormonal? Eu não acho que seja. Eu acho que trombose hemorroidária, se foi causada... Porque a trombose hemorroidária é causada normalmente por prisão de ventre, por fezes mais endurecidas, por situações muito específicas, né? Se não se repetir, se a mulher não tem trombofilia, não há por que não fazer terapia hormonal se a mulher está se sentindo mal, está com calores, etc., ou ressecamento, ou seja lá o que for. Então, eu não acho que isso seja um motivo. Agora, a gente deve fazer a investigação, sem dúvida nenhuma. E saber eu acho que provavelmente preferir sempre a via transdérmica, a menor dose possível, nesse caso também. A Rosane Salerno perguntou: parabéns, Ricardo, excelente. Você recomendaria após quanto tempo do tratamento de câncer de mama até a TH, ou não recomendaria? Olha, isso é um problema muito, muito difícil, né? Eu não dou TH, né, terapia hormonal, depois de câncer de mama, nem antigo. Porque o problema é que realmente câncer de mama é um negócio muito sério. Se é uma recaída, a gente às vezes tem recidiva de câncer de mama 10 anos depois da primeira situação. Então, eu evito dar para mulheres de câncer de mama. Diferentemente do homem. No homem, a terapia hormonal, que é a terapia de reposição de testosterona, já caiu por terra essa questão do câncer de próstata. E tem muita gente que dá, inclusive em pessoas que já tiveram câncer de próstata. Na mulher, eu prefiro não dar na mulher que já teve câncer de mama, sinceramente. Até porque assim, nem sempre a gente tem todo o estudo. Bom, hoje em dia a gente até consegue ter o estudo genético completo, marcadores, mas a gente sabe que ainda tem muitas coisas que ainda ficam um pouco obscuras. Agora, já jogando para a história familiar, aí a gente já, às vezes pode, né, Ricardo, talvez, se tiver um estudo melhor do histórico familiar pelo passado. Eu valorizo muito pouco o histórico familiar. Esse negócio, minha irmã teve câncer de mama. Só se ela teve câncer de mama precocemente, que aí pode ter um problema genético envolvido, BRCA1, BRCA2, etc. E geralmente é muito cedo o câncer de origem genética, dá com menos de 40 anos, ou com 40 anos de idade.
Quer dizer, a mulher que tem câncer com 70 anos de idade, sinto muito, isso é uma coisa da vida, quer dizer, o câncer é uma coisa que todos nós vamos morrer de câncer se não morremos de alguma coisa antes, quer dizer. Então, eu acho que a gente deve levar em consideração isso. E eu acho que parentes próximos com câncer não quer dizer que a pessoa tenha mais tendência a ter câncer, mesmo mãe ou irmã com câncer. Eu acho que obviamente a gente faz o exame anual de mama, faz o exame de mama toda vez que ela vai ao consultório, porque eu acho isso fundamental. Mama é como testículo, é fácil de pesquisar e de avaliar. Então, a gente tem que fazer exame de mama toda vez que a mulher vai ao consultório. E se a gente, enfim, vê um aumento de nodularidade, etc., imediatamente fazemos a mamografia ou a ressonância magnética da mama para poder fazer o diagnóstico de câncer de mama. Agora, o câncer de mama na família não é uma contraindicação para o uso. O câncer de mama próprio mas o câncer de mama na família não é contraindicação para a terapia hormonal se a mulher tiver sintomas, evidentemente, né? Aqui perguntaram, excelente aula, quais cuidados na paciente com enxaqueca? É contraindicação a terapia hormonal? Enxaqueca? Enxaqueca com aura é. Enxaqueca com aura é. Enxaqueca sem aura não é. É um negócio meio limitado, né? Mas a enxaqueca com aura realmente a contraindicação vai piorar com a terapia hormonal, mesmo em doses baixas. E é fator de risco para evento cerebrovascular, né? Com aura. Com aura. A nossa colega também do IED, Isabela Bussadi, perguntou aqui qual o papel, aí voltando então ao assunto do CA, qual o papel do parecer oncogenético em pacientes com alto risco familiar? Então, aí eu acho que ela já está colocando um caso, talvez, que já tenha mais de um caso, de repente, assim, mãe, irmã, né? Eu acho que se a paciente tem história familiar de câncer precoce, em torno de 40, 45 anos, tem que fazer o BRCA1, com certeza, BRCA1, BRCA2, para ver se tem componente genético envolvido, sem dúvida nenhuma. Agora, eu acho que paciente que teve uma irmã que teve câncer ou uma mãe que teve câncer com 70 anos de idade, não é uma contraindicação, absolutamente, e muito menos de fazer investigação genética, oncogenética. Eu acho que não tem indicação. Essa questão da idade é muito importante, né, por conta disso. Quando ele surge numa fase mais avançada, provavelmente não teve influência hormonal, né? Quando ele acontece realmente na menacne, ou logo após a menopausa, o início da menopausa, né? Ele realmente pode ser do tipo que tem influência hormonal, e aí sim você pode colaborar para o crescimento desse tumor. Hoje em dia, a gente nos laboratórios já dispõe, né, desse painel, que eu acho que é o que a Isabela se refere, né, que não só mede o BRCA, como mede outros tipos de tumores. Outro dia mesmo recebi uma paciente jovem, mas o caso dela era um tipo que é aleatório, assim, é ocasional, o câncer, que não tinha absolutamente nada a ver com relação hormonal, não tinha receptor hormonal, e inclusive não ia precisar fazer aquele uso do tamoxifeno nem nada, e que eu acho que nesse caso até mesmo é um histórico de pessoal, né, de terapia hormonal, que eu acho que até dá para discutir com o oncologista, se de repente essa paciente até poderia utilizar, já que aparentemente não teve. E a mesma coisa pode acontecer com a família, né? Pode não ter esse caráter. Mas assim, eu acho, Isabela, também, que é uma questão, às vezes, muito de feeling, né, doutor Ricardo? Acho que a gente tem que... Quando a paciente oscila um pouco, é porque, de repente, ela não quer tanto, às vezes, né, fazer a terapia. Acho que a paciente, essa questão que você logo no início discutiu sobre se você realmente deseja fazer, o que você tem de expectativa com o tratamento, o que você realmente está sentindo com o tratamento. E se ela começa já a te fazer muitas perguntas, você dá câncer, você dá isso, você dá aquilo, eu, às vezes, prefiro deixar para decisão para ela, assim, né? Não me intrometer muito. Gente, eu vou fazer, acho que a última perguntinha, que a gente já está já no final da nossa atividade. E para pacientes revascularizadas ou com estentes, TH quanto tempo? Não entendi.
também. Paciente que já tem doença prévia, aí já não... Porque eu acho que se ela já foi revascularizada, se ela tem cardiopatia já patente, é contraindicação para TH, sem dúvida nenhuma. Eu acho que a cardiopatia a gente pode evitar, mas a gente não pode reverter a cardiopatia. Então, se o indivíduo já tem uma cardiopatia, não deve ser feita terapia hormonal também. É aquilo que a Karen falou no começo. Há momentos em que a gente deve fazer e há momentos que a gente não deve fazer. E, principalmente, uma coisa importantíssima também é individualizar o tratamento. Quer dizer, não adianta fazer um tratamento só, preta-porter, que cai para todo mundo. Não é assim que funciona. Quer dizer, cada um tem a sua indicação. E o tempo de uso, se houve indicação para usar a terapia hormonal, o tempo de uso não é mais um limitante. Isso é fundamental a gente deixar bem claro para a paciente que ela pode usar durante 10, 15, 20 anos, sem problema absolutamente nenhum. A minha mãe, por exemplo, fez terapia hormonal até 86 anos de idade. Estava muito bem, obrigado. Quer dizer, não morreu de câncer, diga-se de passagem. Bom, eu acho que essa questão da doença estabelecida, gente, lembrar que a gente tem outras opções, né? Então, assim, a paciente que teve câncer de mama, a paciente que já é revascularizada, aquela paciente que permanece com fogacho já numa idade mais tardia, mas que não deseja mais fazer terapia hormonal, acho que o doutor Ricardo colocou aqui bem. Claro que temos as opções das medicações como gabapentina, como fluoxetina, venlafaxina para controle dos fogachos. A gente tem como, de repente, tentar equilibrar um pouco a questão de libido com outros tipos de terapia. Não estou nem falando terapia exatamente hormonal, mas a gente tem como, às vezes, jogar uma medicação que possa também estimular essa questão de libido, como a bupropiona, que desde que não piore os fogachos. A gente tem a parte dos estrogênios vaginais, para alguns tipos de casos, o DEA, né, como ele falou. Então, assim, eu acho que a gente tem outras opções aí, e esse é o nosso papel, então, né, de conhecer todas as opções para o nosso paciente que a gente consiga oferecer. Você foi super elogiado, a Lúcia Carraro, a Márcia Marinho, a Lisanca, a Cíntia, nossa presidente da CEP, está aqui, parabenizou a apresentação e debate excelente, muito esclarecedor. E então, gente, eu vou finalizar agradecendo muito a participação de todos vocês, o debate, agradecer novamente a Teramex e a Roberta da CEP, o Centro de Estudos que nos colaboraram aqui para que esse evento acontecesse. Lembrar, então, do encontro do IED, que vai acontecer em dezembro, 3 e 4 de dezembro, e vai ser abertura com o doutor Ricardo falando exatamente sobre o histórico do tratamento da menopausa. E em seguida nós temos uma mesa sobre ciência ovariana prematura, com um caso clínico. A gente vai debater exatamente a questão de diagnóstico, tratamento e também como acompanhar as comorbidades. Então, muito obrigada, doutor Ricardo, por toda a sua excelência no assunto, toda a sua didática. É um prazer estar aqui com você mais uma vez, tá? Obrigada a todos e boa noite. Obrigado e boa noite. Teve mais uns parabéns aqui. Ana Carla, João Aderito, Ricardo Oliveira, também, meu parabéns. Ricardo sempre aí do nosso lado. E é de ano de coração, né, Ricardo? É verdade. É verdade. Ai, gente. Muito bom. Aliás, o bom dessas apresentações é que a gente só tem amigos aqui, né? Quer dizer, então é ótimo. A gente fica em casa, né? Exatamente, me sinto totalmente em casa. Vou fechar aqui. Eu também vou. Tchau, gente. Foi um prazer.